Ver mais um resumo vindo, vocês pediram tanto. Desculpa, essa abertura dublada não vai dar. Com o final de Yu-Gi-Oh! GX, até parece que iam deixar a franquia do melhor card game do mundo morrer. Estreando em 2 de abril de 2008, Yu-Gi-Oh! 5G, 5D, 5DS ou como você preferir, traz não só novos personagens, como introduz no anime as mais novas cartas Synchro. Assim como o GX, mesmo nos Estados Unidos a série nunca foi dublada inteira, ficou faltando o último arco. Então aqui no Brasil nem se fala, né, os caras abandonaram no meio desse primeiro. A série se passa X anos depois dos eventos de Duel Monsters e GX. É meio difícil de saber quanto tempo, mas é claramente o mesmo universo, já que a gente vai ver a nova cidade Dominó construída pela Kaiba Corp. Eu não vou me estender muito porque eu sei o que vocês querem, mas dessa vez eu vou pedir para se inscrever no começo do vídeo, porque 5Ds é a minha série favorita de Yu-Gi-Oh! Então eu quero todo mundo aqui para acompanhar ela inteira. O 143º torneio pelo título de Rei dos Duelos coloca o atual rei, Jack Atlas, contra um aleatório. Nos Riding Duels, a magia de campo Speed World transforma a velocidade das motos no próprio poder das cartas. E o duelo termina imediatamente com a invocação do as do Jack, o dragão vermelho Arquidemônio. Mas o verdadeiro protagonista é o Yusei, e ele mora literalmente num buraco nessa cidade que já não é muito legal. Ele usa uma moto capenga porque o Jack roubou a dele. E falando em roubar, o Halley trouxe um processador novíssimo pra moto, e junto trouxe a Security, mas o protagonista mais fodão de Yu-Gi-Oh! Vai distrair eles pros amigos fugirem, com um duelo. E nesse deck literalmente lixo, o sincronizador de lixos mostra pra gente a primeira invocação Synchro da série. As estrelas se alinham pra chamar por um novo poder, e o guerreiro Sukata é protagonista o suficiente pra vencer o duelo. 2 anos antes da série, o Yusei perdeu pro Jack, que parece mais arrogante e mais rico que o Kaiba. Ele mora numa mansão na cobertura de um prédio, mas nunca vai esquecer da cidade satélite. Essa riqueza só existe porque Neo Dominó explora o outro lado. Quando a galera do lixão descobriu o duelo em moto, o Yusei adaptou os discos velhos no primeiro Dual Wheel deles. E poder invocar aquele dragão é uma memória que nenhum deles vai esquecer. E por isso, quando um cara chatão vem querendo roubar a moto, eles só podem resolver isso num duelo. Mais uma vez, o guerreiro Sukata finge ser o as do deck. E voltando pro flashback, o Jack não era tão escroto. Ele estava ensinando o Yusei a colocar mais o coração no duelo. Então, ao som de um violão triste, o Yusei se despede da turminha, já que ele vai atrás do Jack. Infelizmente, a Security detecta o Dual Wheel ilegal e manda o Ushio atrás dele mais uma vez. E ao forçar a Speed World, a moto do Yusei não consegue se afastar demais do outro duelista. Então é hora do duelo. Ele tem 3 minutos até a brecha de manutenção no esgoto que conecta as duas cidades. E aí, com 40 segundos faltando, ele faz um novo Synchro usando o Synchro. E passa pelo portão no último instante antes do lixo dominar o túnel inteiro. E, bom, não tinha ninguém melhor pra ver ele chegar. Mas o Yusei tá aqui porque o Jack roubou o sonho dos amigos. E ele não quer a carta de volta por pena, ele vai ganhar ela num duelo. Enquanto isso, tava rolando uma reunião sobre o momento, a forma de energia ultra poderosa que a Kaiba Corp desenvolveu para evoluir os duelos e alimentar a cidade, mas o foco era o duelo. Infelizmente ela é interrompida porque o Goodwin não vai deixar o passado do Jack ser exposto pelo Yusei. E falando neles, o Jack percebe que ele parece calmo por fora, mas continua sendo o mesmo impaciente de sempre. O que leva ao surgimento do dragão vermelho Arquidemônio. Mas calma que o rei sabe fazer um show e traz o Stardust também. Mas o Yusei aprendeu a fazer exatamente o que o Jack quis ensinar pra ele. Confiar na alma de duelista que sabia que ia se reencontrar com o Stardust. E ao tomar o dragão e colocar os dois pra se enfrentar, eles sentem algo estranho. E o momento começa a sobrecarregar. O duelo continua indo e vindo, com os dragões tentando se destruir milhares de vezes. O mundo acabando e os dois jogando. Um mega dragãozão surge do nada e os dois jogando. Aí chega, né? Quando acaba a energia da cidade inteira, os dois finalmente entendem que talvez seja melhor acabar esse duelo. E eles percebem que as máquinas
marcas estranhas que eles têm no braço brilham na mesma cor avermelhada que o dragão. Aí só faltava a polícia aparecer para prender o Yusei. Confiscaram a moto e o deck dele, e pelo terrível crime de um satelitano invadir Neo Dominó, ele vai ficar marcado pra sempre como um criminoso. E o Jack tá irritadíssimo pelo Goodwin ter bisbilhotado o duelo dele. Mas é porque ele já esperava pelo surgimento do antigo dragão carmesim. E ele não vai esconder nada. O Jack é um signatário, uma pessoa marcada pelo dragão. E eles suspeitavam que o Yusei também fosse. Ah, e como o duelo foi gravado, o Jack vê que o Yusei teria vencido com uma armadilha de última hora. E nesse mundo merda corrupto, o preso que manda em tudo quer dar as boas-vindas aos novatos. Obviamente com um duelo. E o velho só queria mostrar as cartas que ele amava, mas o ex-profissional e agora chefe da cadeia chamou elas de lixo. Mas o nossa! Usando o mesmo deck, mas jogando direito, o Yusei relembra o cara do que ele sentia nos duelos do mundo lá fora. Foi uma derrota pro Jack que levou a carreira dele à ruína, mas pelo vovô, com a sacada do destino, o Yusei vence o duelo sem atacar nenhuma vez. E aí o Rimuro, todo impressionado, é o mais novo amigão dele. O Goodwin ainda tem coisas pra mostrar pro Jack. Os Iliaster são a sociedade secreta por trás de tudo que governa esse mundo. Eles surgiram há 3.000 anos na Cordilheira dos Andes e veneravam as estrelas acreditando no dragão que escolhia o rei deles. E a lenda é de que o dragão desceu dos céus pra selar todo o mal no chão abaixo deles. Mas justamente por estar nos pés da humanidade, a volta do mal é inevitável. E por isso, Neo Dominó é a única esperança de reunir os signatários marcados pelo dragão para proteger o mundo. O velhote amigo do Yusei conta a mesma história para ele, adicionando detalhes sobre o dragão reencarnar em cada geração, e que aparentemente veio na forma de monstros de duelo dessa vez. E aí o Goodwin arma uma visita só para mandar umas indiretas pro Yusei sobre o que pode acontecer com os amigos, caso ele não se comporte direitinho. E hoje o Jack tem um desafiante no estádio, mas ele tá sem muita cabeça para isso e varre o cara em um único turno. Os três eram para ter ficado na reeducação, mas foram movidos para celas permanentes. Isso porque o Goodwin quer que o chefe da cadeia fique de olho no Yusei, mas aí o cara intrometido arma pra cima do Rimuro, só pra surrar o cara e provocar o Yusei a querer defender o amigo. Mas sem um deck, ele acaba pegando uma carta com cada prisioneiro, simbolizando a união de todo mundo pra se levantar contra a tirania do chefe. E pra melhorar, os discos de duelo dão choque, e zerar pode levar à morte. Mas só o do Yusei, o do cara tá com defeito. O colega de quarto do Yusei ia aproveitar a confusão e fugir da cadeia, mas bateu a consciência de que não dava pra deixar ele se ferrar sozinho. E por isso preferiu zoar a energia pra fazer o disco do chefe dar choque nele também, até porque o cara tava roubando usando as câmeras pra ver a mão do Yusei. Mas o melhor protagonista é esperto demais pra isso, e escondeu o as do deck no ponto cego. E é justamente uma carta que ganha forças por todas as outras que foram maltratadas no duelo. E aí o Goodwin libera o Yusei como recompensa, mas a real é porque ele ainda quer despertar a marca de signatário do Yusei. O Rimuro deu essa carta pra ele usar como identificação no submundo da cidade e encontrar um cara que pode ajudar ele. E ainda bem que exatamente essa pessoa apareceu pra salvar ele desses agentes secretos. O Saiga é um super hacker que pode levar o Yusei de volta até a moto e o deck dele. Tem todo um drama sobre ele achar desperdício se arriscar por símbolos de amizade. Aquele clichêzão. O negócio é que o Ushio tava de olho neles e só esperou o Yusei chegar. Então quando ele pega a moto, o cara força mais uma vez a Speed World pro duelo. Sim, de moto dentro de um prédio. Mas acima do Yusei, só a roda da frente. O cara do draminha veio ajudar ele a escapar. A real é que ele se sente culpado pelo acidente com um amigo, já que ele tava querendo ganhar mais destaque, enquanto o outro só queria se divertir com a carta favorita deles. Mas o cara não morreu não, só fez de tudo pra salvar a carta símbolo dessa amizade. E sabe quem mais tem uma carta símbolo de amizade? Não o Yusei, o Stardust tá lá com o Jack ainda, então ele vai ter que usar um sincro genérico. E alguns momentos depois, parece que essa menina sentiu que o Yusei tava pra bater a moto dele.
Apesar da tatuagem de cadeia, os dois sabem que podem confiar nele porque os espíritos confiam nele. O Lua é fãzão do Jack, e já que o Yusei tem um de Will, ele deve ser também. Então já deve saber sobre a Copa da Fortuna, um torneio para poder enfrentar o rei. A Luca foi convidada, mas ela não quer ir, então o Lua vai fingir que é ela. E por isso ele quer que alguém experiente ajude ele a treinar. Aí rola uma explicação sobre como fazer invocação síncro e tudo mais. O Yusei termina tudo rapidinho para não atrair a polícia para casa das crianças. Mas tudo bem, em nome do Goodwin, o Jäger oferece paz para ele e para os amigos em satélite, se ele aceitar o convite para a Copa da Fortuna. Os dois amigos de cadeia também foram liberados e agora o Rimuro quer enfrentar o verdadeiro deck do Yusei. Mas o Jack chega antes deles começarem. Ele veio devolver o Stardust pro Yusei continuar o duelo entre eles dois exatamente de onde as coisas pararam. E enquanto isso, o Goodwin tá lá com a seita, falando que esses caras precisam despertar aqueles marcados pelo dragão. Na parte zoada da cidade, onde vivem os satelitanos ilegais, o Lua e um amiguinho vieram ver se a lenda da bruxa duelista é real. E nessa mesma hora, a marca do Yusei começa a queimar, ao mesmo tempo em que tudo começa a ser destruído. A bruxa da Rosa Negra não é só uma lenda, mas até ela parece surpresa pelo Yusei também ter essa marca detestável. O Lua tá preparado para se fingir de Luca no torneio, e quando os competidores estavam sendo apresentados, rolou um preconceito pelo Yusei ser marcado, mas um dos competidores genéricos fala que todo duelista merece respeito. Se você tem um deck, você tem valor. E justamente o primeiro duelo é ele contra o Lua. O cara tá interessado no poder do dragão, porque ele já sabe que a Luca é uma signatária. Mas curiosamente os caras não estão detectando nada nela. Mas parece ter algo na plateia, o que será, hein? E mesmo quando o Transformer do Lua perde pro Megazord do cara, o Goodwin se dá por satisfeito, já que eles conseguiram identificar o verdadeiro signatário. O papel desse cosplayer vai ser só confirmar se a adversária é realmente uma signatária ou não. E para convencer o nobre cavaleiro a fazer isso, eles revelam que ela é a bruxa da Rosa Negra, a mulher com os poderes malignos de machucar os outros nos duelos. Só de olhar pra Aki, a Luca sente que os espíritos no deck dela sofrem por algum motivo. Mas se a carta sofria, ela é só fria. Desculpa. Ela não se abala com nada e não demonstra emoção nenhuma. Ela de cara traz o dragão da Rosa Negra e limpa o chão com o cara. E na hora o Yusei já passa mal. Ela realmente tem o poder de ferir os adversários com os ataques dela. E ok, o Jäger tá feliz com os resultados desse duelo. Aquele maluco lá de trás quer vingança contra o Jack, mas ouviu falar do duelista que derrotou o rei. Então ele rouba o lugar do participante para ver quem é esse tal Yusei. O deck dele é todo focado em dar velocidade pra motoca, porque com a grande diferença de contadores de velocidade ele consegue negar ataques. Mas protagonismo, blá blá blá, Guerreiro Nitro, e pelo Stardust nem ter precisado aparecer, o Jäger tem permissão para forçar o Yusei como precisar. O Goodwin decidiu fazer uma repescagem do primeiro round. Primeiro para trazer esse maluco sinistro, e segundo para colocar a Luca de volta no torneio. E agora já era, o Lua já tirou o disfarce. Eles suspeitam que ela seja uma signatária por ter ficado um mês em coma, e quando acordou disse que estava esse tempo todo no mundo dos espíritos de duelo. O adversário vai usar um deck de pressão psicológica e consegue colocar ela num transe hipnótico para revisitar aquele mundo. Tudo o que acontece no duelo tem um equivalente maligno dentro desse mundo na mente dela, e por isso ela escuta uma voz na floresta falando que ela prometeu proteger esse mundo de humanos mal intencionados. Essa voz vem desse desenho marcado numa pedra, que ela reconhece como o antigo dragão fada, e com isso ela recupera as memórias do tempo que ela passou entre os espíritos. O próprio dragão disse que ela tinha o poder para impedir a entidade maligna que quer ameaçar esse mundo. E quando a marca no braço dela começa a brilhar, o cara também entra na mente dela. Ele é extremamente mau e poderoso, e por isso o dragão fica irritadíssimo, forçando a Luca a encerrar o duelo em uma derrota pros dois lados, só para impedir que ele destruísse tudo. Mas tá aí, os dois confirmaram o que eles queriam.
O cara que derrotou o Lua tá ganhando uma carta pra garantir que ele vai forçar o Yusei a despertar a marca dele como signatário. E quando sai da sala, o Jack ainda treta com ele, falando que ele continua sem a menor chance de vencer o Yusei. Então por isso, o Boomer vai tentar conhecer melhor o cara, e descobre que os dois lutam pela cidade natal deles. Ele é descendente dos Incas e por isso defende a ideia de venerar o dragão e as estrelas. Mas o Yusei não confia nada no Goodwin, então vai tentar mudar a visão do cara no duelo deles. Logo no início ele já vem com o Megazord para pressionar o Yusei, mas graças à carta do Halley ele lembra das pessoas que precisa proteger e explode o avião, o que causa uns flashbacks traumáticos de quando o Boomer descobriu que toda a vila dele tinha morrido. Então o cara não pode perder esse duelo e traz um avião Synchro dele. Mas protagonismo, o novo Synchro esquisito junto com o guerreiro Sukata consegue com essa animação fantástica destruir o monstro do adversário. Mas mesmo perdendo, o cara não desistiu da missão dele, que era expor o Goodwin. Ele usou a vila como teste para a ressurreição do dragão carmesim. E por isso agora o Boomer quer vingança. A moto não é só de enfeite, mas caraca, 5Ds é cheio de surpresa, hein? O próximo duelista estudou a vida inteira da Aki pra usar isso contra ela. Isso enquanto a coitada tá com medo de machucar alguém de novo. Mas o amigo fala que ela precisa ter orgulho do poder dela. Tudo começou 3 anos antes, quando ela machucou outro estudante na academia. Desde então todo mundo se afastou dela. E nesse duelo ela faz a mesma jogada que fez na primeira vez em que machucou alguém. E aí ela perde ainda mais o controle sobre o que sente. E o poder do dragão da Rosa Negra leva ela até a final do torneio, onde ela finalmente vai enfrentar alguém que pode aguentar isso. Quando rola um climão entre os signatários, a Luca sente que a Aki na verdade não é tão assustadora. E a coitada ainda tem que ouvir que precisa tomar cuidado com essas pessoas que vão colocar ideias erradas na cabeça dela. E é bem o que o Yusei quer fazer mesmo, alcançar o coração dela pra entender o que ela realmente sente. Tô ligado. E pra isso ele tá disposto a usar toda a força dele. O público preconceituoso ama ver a bruxa maldita e o satelitano imundo se matando. Mas quem tá apanhando mesmo é o Yusei, amarrado na roseira. Quando Rosa Negra aparece, toda a plateia se vira contra ela, finalmente ela admite. Ela é uma bruxa mesmo e adora causar dor nos que forçaram ela à solidão. Ela sentia que não merecia viver, então desistiu de pensar por conta própria. Se ela agir pelas vontades do Divine, ela não precisa pensar no que ela sente. Mas pro Yusei, a marca que eles carregam e a dor que eles sentem significa algo diferente para cada um deles. Significa que ela ainda existe por trás daquela máscara. É bem simbólico o dragão dele abraçar o dela para impedir o efeito de autodestruição. E o Yusei tá aqui para receber toda essa tristeza até ela entender isso. E quando finalmente ela pede por ajuda. Mas nada muda, a plateia continua odiando ela. Seus filhos da... Finalmente a gente vê o que aconteceu com os amigos do Yusei. Uns caras armados foram lá sequestrar eles. O Goodwin não tem a menor vergonha de ameaçar as amizades pra forçar o Yusei a duelar. Quero ver pegar ele na porrada. Agora até o Jack não sabe mais se é rei mesmo ou só mais uma marionete. Todo esse tempo o Goodwin queria o Yusei, mas pra ele vir pra cidade só se fosse atrás de um amigo. O Jack já se sentiu o reizinho do lixão, então foi fácil do Jäger manipular ele. E a pedido do Goodwin ele usou o Halley pra manipular o Yusei a abrir mão do Stardust, já que era bem óbvio que ele ia proteger. Mas já pode soltar os amigos, né? O Yusei já tá aqui, já tem motivo suficiente pra querer enfrentar o Jack. E agora não tem mais nada pra atrapalhar os dois. Mesmo que o dragão reapareça, eles vão levar isso até o fim. E o Jack não vai pegar leve só porque tá com peso na consciência. Com a invocação do Stardust, todas as marcas começam a brilhar. O ressurgimento do dragão carmesim leva o duelo pra outra dimensão. E agora todos os 5 signatários são reunidos e vão em direção ao altar do povo das estrelas, onde eles têm uma visão da cidade satélite sendo destruída, enquanto o geóglifo da aranha é marcado no chão. Mas a única maneira de sair dessa dimensão é terminar o duelo que colocou eles aqui. E isso tá tão emocionante quanto Kaiba versus Faraó no final da Cidade das Batalhas. É carta atrás de carta que ativa outra carta pra jogar outra carta, até realmente não dá mais pro Jack. Infelizmente, ninguém além do
dos signatários viu como, mas o Yusei venceu o duelo. Então o lendário Rei Invicto deu lugar a uma nova lenda, um rei vindo da cidade satélite. E como eu acostumei vocês mal, vamos pras músicas. A primeira abertura de 5Ds representa muito bem o clima melancólico e maduro que a série quer passar. Os cenários contrastantes de pobreza em satélite com a cidade moderna de Neo Dominó, essa abertura no mínimo me deixava curioso para ver a famosa série de jogar cartinha andando de moto. Mas aí tem a maldição que eu parodiei no começo desse vídeo. Não quero escutar muito ela não, viu? O encerramento vem na mesma pegada, melancolia e Yusei pagando de fodão. Então, independente de você ter visto esse resumo, eu recomendo demais que você assista pelo menos esses primeiros 26 episódios. Se tem algo em Yu-Gi-Oh! Que vale a pena, é o começo de 5Ds.